Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Alegrei-me naquilo que me foi dito, iremos para a casa do Senhor. Prezados católicos, estamos hoje no domingo letário. No meio da quaresma, a igreja nos coloca um domingo claramente dedicado à alegria, para nos encorajar a perseverar, para termos um gosto da alegria que nos trarão nossos esforços durante esse tempo. Essa alegria manifesta na liturgia. Os paramentos rosas são permitidos, as flores podem enfeitar o altar, o órgão pode voltar a soar. Sem falar, claro, nos textos da Santa Missa que exalam alegria no Senhor, a começar pelo introito. Como dissemos em mais de uma oportunidade, o católico que vive atualmente na graça de Deus pode e deve ser verdadeiramente alegre, pois ele possui o maior bem que existe e que ele pode desejar, que é o próprio Deus. Na verdade, o católico em graça de Deus é o único que tem direito de estar verdadeiramente alegre. Aquele que está em pecado mortal deveria muito mais se preocupar com o lastimável e perigosíssimo estado de sua alma, com o tênue fio de vida que o separa da condenação eterna. Então, como nos diz São Paulo, dando uma ordem, alegrai-vos no Senhor. Devemos então, caros católicos, sermos alegres. Não deixa de ser curioso que a igreja coloque as duas missas mais explicitamente alegres em tempos de penitência. Temos no Advento o domingo Gaudete, e na Quaresma o domingo Letária, que celebramos hoje. A intenção da igreja é clara, nos trazer o conforto e alegria para podermos continuar as nossas práticas penitenciais em busca da virtude, da santidade, da união mais profunda com Deus. Portanto, um domingo de grande alegria para nos repousar a alma, a fim de que se restabeleçam nossas forças e continuemos ainda melhor aquilo a que nos propusemos fazer na Quaresma. Além dessa delicadeza da Santa Igreja para conosco, esses dois domingos da alegria, incrustados em tempos penitenciais, nos trazem uma lição importantíssima, de modo particular para a época em que vivemos. Esses dois domingos nos indicam qual o sentido das diversões e das recreações para um cristão. Sob o nome de diversão, recreação, entendemos aqui todas as coisas que são causa de distração, de descanso, de alegria, de deleite e que têm por fim nos proporcionar um bem-estar que repara as nossas forças. Vivemos em uma sociedade, caros católicos, em que a diversão, o entretenimento, as recreações são onipresentes. Muitas pessoas vivem para isso. A diversão, a recreação é a finalidade delas. Se trabalham é para depois poderem se divertir. Dá-se mais importância à diversão que ao trabalho. E muitas vezes a diversão é colocada até mesmo acima da família. Além disso, é inegável que as diversões em nossa sociedade são cada vez mais refinadas e cada vez mais imorais. Diante desse culto prestado à diversão e da imoralidade da maioria esmagadora das diversões de nossa sociedade, muitos poderiam pensar que é de todo ilícito ao católico divertir-se e recrear-se. Isso seria, porém, um erro e um erro grave. Convém, caros católicos, compreender o sentido católico do divertimento, que corresponde à virtude que se chama eutrapelia.
virtude que nos inclina a regular nosso comportamento nos jogos, nas diversões, em conformidade com a razão iluminada pela fé. O primeiro ponto é que a diversão é plenamente conforme a natureza humana. Em todos os tempos, em todos os lugares, os homens sempre buscaram divertir-se em maior ou menor grau. A universalidade do tempo e do espaço só pode ter como causa algo que é comum a todos os seres humanos. O que é comum a todos os seres humanos é a natureza humana. Portanto, a diversão corresponde à natureza humana. A diversão é conforme a nossa natureza humana e é mesmo necessária para a nossa vida física, para a vida intelectual e para a vida social. A diversão é necessária para a vida física, porque nosso corpo precisa de repouso, não pode suportar um trabalho contínuo. A natureza reage imediatamente diante de uma disciplina realmente desumana e passa bruscamente de um rigor exagerado a uma intemperança desenfreada. E isso vale, sobretudo, para crianças e jovens. Eles precisam de diversão, de recreações, pois fazem esforço maior para manter a atenção do espírito. Mas é claro, como veremos adiante, que essas diversões devem ser boas, lícitas e moderadas. A diversão é necessária também para a vida intelectual. Depois de um trabalho intelectual que absorve o espírito, a alma tem necessidade de recreação. Até porque depois de um tempo, dominados pelo cansaço, já teremos muita dificuldade para raciocinar devidamente. Nossas vidas física e intelectual precisam de recreação para recriarmos as forças a fim de continuarmos depois fazendo o que temos de fazer. Elas precisam de diversão, quer dizer, de um pequeno afastamento do que estamos fazendo para depois voltarmos com mais força e melhor disposição. A diversão é como óleo que permite que as engrenagens funcionem melhor. A diversão é também necessária para a vida social, pois as diversões, sabiamente organizadas, favorecem o convívio das pessoas, favorecem a amizade. O bom governo dos povos necessita de divertimentos bons e lícitos. Está claro, então, que a diversão em si não é um pecado nem algo inútil. Ao contrário, a diversão é algo bom e útil, conforme a nossa natureza humana, e ela é mesmo necessária para que possamos viver uma vida virtuosa. Mesmo nas ordens religiosas mais austeras, como os cartuchos, por exemplo, as regras prevêem momentos para que os monges possam se recriar e conversar santamente. São Tomás de Aquino relata a história de São João Evangelista, que ao perceber que alguns se escandalizavam ao vê-los recreando com seus discípulos, mandou que um deles, que tinha um arco e uma flecha, atirasse constantemente, sem parar. A pessoa respondeu então ao evangelista que se fizesse isso de maneira contínua, o arco iria quebrar-se. São João conclui então dizendo que também a alma se quebraria se nunca se recreasse. A recreação e a diversão são então necessárias para nós, para restabelecer as forças das nossas almas. Todavia, essas recreações e essas diversões devem ser boas. O princípio básico que devemos compreender é que as diversões, como todas as outras coisas em nossas vidas, devem necessariamente estar subordinadas a Deus. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Tudo o que fazemos deve ter em vista isso, de forma mais direta ou menos direta. Assim, a diversão deve ser um repouso da alma que não contradiga os mandamentos e a fé. E essa diversão deve nos permitir revigorar as nossas forças
para servir melhor a Deus. Se a diversão, por alguma razão, vai contra a virtude, faz diminuir o nosso fervor no serviço a Deus, não será uma boa diversão, uma diversão pecaminosa. Sigamos aqui São Tomás com sua habitual clareza. Para que uma diversão seja boa, é preciso, em primeiro lugar, se abster de todo ato ou palavra torpe, ou que de alguma forma seja nocivo para si ou para o próximo. Já dizia Cícero que existem diversões que são indecorosas, despudoradas, criminosas e obscenas. Não podemos nos divertir com aquilo que de alguma forma ofende a Deus. Poderíamos nós aceitar nos divertir com algo que crucifica novamente nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto rimos, nosso Senhor é ofendido. Uma diversão dessas é contrária à razão e à lei de Deus. A recreação serve para nos restabelecer as forças, para retomarmos melhor o serviço de Deus. Se na recreação nos afastamos de Deus pelo pecado, é evidente que a recreação deixou de ser boa e lícita. Em segundo lugar, a diversão não pode tirar completamente a gravidade, a seriedade da alma. É preciso tomar cuidado ao dar descanso para a alma pela recreação, para que não nos entreguemos inteiramente às diversões e para que não coloquemos as diversões como a nossa finalidade, como a finalidade de nossas vidas. Devemos tomar cuidado para que não relaxemos tanto ao ponto de esquecermos a seriedade de nossa vida aqui na Terra. A diversão não é um fim, mas é um meio para podermos nos aplicar melhor a Deus, aos nossos deveres de Estado, à virtude, à santidade. As diversões, mesmo lícitas, devem ser usadas com moderação. São Tomás diz que bastam poucas diversões para repousar a nossa alma, como para temperar a comida, basta um pouco de sal. A diversão, mesmo lícita, em excesso, vai pouco a pouco enfraquecendo a nossa alma, que tenderá a ver a diversão um bem absoluto e não mais um meio para restabelecer as nossas forças, para voltarmos a nos aplicar ao que é sério, isto é, a salvação da nossa alma em última instância. Não se pode, tampouco, levado pela diversão, perder o domínio sobre si mesmo. Em terceiro lugar, para que uma diversão seja boa, é preciso que ela corresponda às circunstâncias de cada um. A circunstância da pessoa, de seu estado, a circunstância de tempo, de lugar, etc. A diversão, se são evitados esses três erros, é boa, lícita, ela é virtuosa. Seria também um erro, no lado oposto, a austeridade excessiva, pelo qual a pessoa se privaria de todo divertimento. Então, a pessoa erraria por uma austeridade excessiva se ela jamais diz uma palavra que provoque salutarmente um riso, ou então errariam as pessoas que não consentem em divertimentos lícitos e moderados. Estes, excessivamente austeros, podem ser chamados de ásperos e rudes, como diz São Tomás, citando Aristóteles. Todavia, é menos vicioso divertir-se aquém do necessário do que divertir-se além do necessário. Como dissemos no início, caros católicos, vivemos em uma sociedade em que as diversões são onipresentes. As diversões se tornaram o fim das pessoas. Elas vivem em função das diversões. Como diz o livro da sabedoria, aquele que ama o mal julga que a vida é um divertimento. Além disso, não é fácil achar diversão que hoje não envolva palavras ou atos torpes e nocivos para a nossa alma, ou diversões que não nos levem a fazer perder inteiramente a seriedade da vida.
Como não colocar em risco nossa alma com os filmes, os espetáculos, as músicas, os livros, as praias e etc. da atualidade. Talvez em outra oportunidade tratemos particularmente de cada uma dessas diversões. Mas tanto ou mais grave do que a imoralidade, já é grave, é essa concepção pagã da vida que coloca a diversão como a finalidade última das pessoas. É como se dissessem e dizem: comamos, bebamos, nos divirtamos, porque em seguida morreremos. Esta mentalidade destrói o fundamento da vida cristã, nos faz esquecer nossa finalidade aqui na terra e a seriedade de nossa vida aqui na terra, que é conhecer, amar e servir a Deus para poder chegarmos ao céu. Que critério podemos usar para distinguir uma boa diversão de uma má diversão? Podemos usar um critério simples, são as palavras de São Paulo. Na missa Gaudete, no Advento: alegrai-vos sempre no Senhor, de novo vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Podemos e devemos nos alegrar, mas no Senhor, isto é, dignamente, decentemente, cristamente, em conformidade com a dignidade de filhos de Deus que somos pelo batismo. Diante de qualquer espetáculo, de qualquer filme, de qualquer música ou entretenimento, diante de qualquer esporte, de qualquer leitura, diante de qualquer ambiente que frequentamos, diante de qualquer amizade e etc., devemos nos perguntar com toda sinceridade: isto é digno de um cristão? É compatível com minha dignidade de filho de Deus? É compatível com alguém que deseja o céu? Nosso Senhor e Nossa Senhora no céu estão agradados com essa diversão ou, ao contrário, ela lhes causa desgosto e desagrado? O católico pode e deve se divertir, mas é preciso fazê-lo bem, de forma que a virtude, a santidade e o amor a Deus são favorecidos e não prejudicados. As nossas diversões têm a mesma finalidade dessa missa letária de alegria que hoje celebramos: reparar as nossas forças para continuarmos melhor e com mais vigor no caminho da santidade, para podermos servir com maior prontidão nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas diversões devem nos fazer entrar na casa do Senhor no céu. Aproveitemos, caros católicos, o resto da quaresma que ainda temos pela frente para nos corrigirmos também nesse importante aspecto de nossa vida espiritual. Os santos são pessoas alegres. Já citamos São João Evangelista. Poderíamos citar São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, São Felipe Neri, São Lourenço e todos os outros. Mas muito mais do que as diversões, é evidente que causa essa alegria é a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.